Precisamos dar visibilidade à visualização de dados produzida por latino-americanos e provocar a perspectiva norte-cêntrica. O Datadot é um estúdio brasileiro de design focado em infografia e narrativas visuais. A Flávia Marinho e Otávio Burim são designers e sócios do Datadot, e nessa palestra compartilham conosco a trajetória do estúdio e mostram alguns de seus trabalhos. Através de seus projetos, eles desejam tornar mais fácil a comunicação entre pessoas, facilitar o acesso à informação e comunicar conteúdo visual confiável e de qualidade. Eu sou Júlia Gianella, pesquisadora, professora e consultora na área de visualização de dados, design da informação e design de interação. O DataVigil é um projeto meu em parceria com Leandro Amorim. É uma iniciativa voltada para a disseminação e o ensino da visualização de dados sob a ótica do design. Essa palestra que vocês estão prestes a assistir aconteceu na terceira temporada do DataVigil, que contou com o auxílio da FAPERJ e apoio da Sociedade Brasileira de Design da Informação e do estúdio do Leandro, a Café. Nessa temporada, os meetups aconteceram de forma síncrona, permitindo uma maior participação do público, com perguntas, críticas e debate. Mas a gente não deixou de pensar no alcance e na memória das edições. As palestras foram gravadas e estão sendo disponibilizadas aqui, no YouTube. Então, aproveitem para assistir, para curtir o vídeo e compartilhar com quem possa interessar. E, claro, não deixem de seguir o DataVigil aqui no YouTube e nas redes sociais. Bom, gente, boa noite. Obrigada por esse convite. A gente ficou super feliz quando a gente recebeu o e-mail da Júlia. Estamos super honrados de estar aqui. Vamos lá. Eu e Otávio, nós somos designers de informação, infografistas. A gente veio do mercado editorial, então a gente trabalhou em algumas redações pelo Brasil, em Salvador, eu sou baiana, e em São Paulo. Esse nosso passado em redações do design editorial, ele diz muito do nosso trabalho hoje, da nossa atuação, do que a gente gosta de fazer e do que a gente quer fazer. Por a gente ter trabalhado em redação todo esse tempo, com jornalistas, editores, outros profissionais de texto, hoje a gente percebe que nossa atuação na infografia e na visualização de dados, ela é pragmática e ela é muito ligada à questão do acesso à informação mesmo. Muitas vezes, no nosso processo de design, a gente não só constrói as visualizações, mas a gente também constrói outros textos, a gente constrói o que a gente costuma chamar de microedições, que são pecinhas que auxiliam no entendimento desses dados. Com certeza, grande parte desse ideal veio dessa época que a gente trabalhava com notícias mesmo nas redações. Em 2014, a gente percebeu que havia bastante demanda do que a gente fazia dentro das redações fora para o mercado. E aí, nos nossos primeiros anos, a gente fez algumas coisas, por exemplo, esse relatório para o YouTube, e a gente fez alguns outros também para o Google, em que eles basicamente mediam a percepção de marca das pessoas que estavam nos eventos das marcas deles, e depois eles nos pediam em forma de relatório, infográfico ou animação. Vídeo infográficos, né? Então, a gente percebeu que tinha uma demanda aí e a gente começou no Datadot. Depois a gente fez algumas coisas para a Anistia Internacional. Para o PNUD, a gente fez esse relatório de desenvolvimento humano nas macro-regiões brasileiras. Esse aqui é um trabalho que ele é muito icônico, assim, na nossa história enquanto estúdio. Desculpa, acho que mas foi quando dúvida se você estava compartilhando, passando os slides. Eu acho que tá, né? Porque tá no primeiro ainda. A gente está passando. Agora então por formato de compartilhamento aqui do Zoom? Só eu. Pra gente estava parado no primeiro. Tá. Tá bom. Será que agora acho tá que foi indo? porque a gente deu tela cheia e o Zoom estava compartilhando só a janela do e ele deixou ali, mas...
Bom, então... Eu tá pedindo para, de repente, dar uma passadinha assim, rápida, assim, para a gente... dar uma passadinha. Ah, beleza. A gente... Beleza, é isso, um pouquinho da nossa história, né, que a gente trabalhou em diversos veículos de mídia. Depois eu mostrei alguns dos nossos gráficos que a gente fez durante esse tempo, e comentando que isso mudou toda a nossa atuação, assim, enquanto designers, enquanto infografistas e designers de visualização, que a gente tende a ter uma... não tá passando. Peraí, a gente dá uma travadinha aqui. Pronto. A gente tende a gostar de projetar também escrevendo textos, escrevendo linhas finas, criando microedições, beleza? Mostrei isso. A gente gosta muito desse esquema em que a gente consegue dar informação em camada para os leitores. Aí eu falei que em 2014 a gente começou no Datadot. Esse aqui é o relatório do Rio Content Market que eu comentei, que a gente fez alguns. Para o YouTube, a gente percebia que as pessoas gostavam de ver isso fora do jornal. A gente entendia que a escola da infografia até então era o jornal, era o jornalismo, e a gente percebia que as pessoas de fora gostavam muito de ver seus dados representados de outra maneira. E a gente, em 2015, nós fizemos esse relatório de desenvolvimento humano nas macro-regiões brasileiras do PNUD, e é um projeto muito particular na nossa história, porque aqui eu acho que a gente realmente começou a implementar as coisas que a gente acredita, que é um esquema de camadas de informação. Então, essa barra abaixo aqui, basicamente todas as informações que você tem nela, você tem aqui, só que de uma outra forma. Então, a ideia de entregar informação para as pessoas de diversas maneiras, de diversos caminhos, na verdade, para você chegar até uma mesma informação, levando em conta, inclusive falando um pouquinho do tema da nossa conversa de hoje, que nós somos designers brasileiros e nós sabemos das especificidades da educação brasileira. Então, é sempre uma coisa que a gente tenta fazer, dar várias formas das pessoas entrarem nos nossos projetos. E aí, hoje, a gente, na verdade, vai pensar... Quando a gente leu o e-mail da Júlia, assim, a gente pensou logo em duas reflexões sobre ser um designer de visualização de dados no Brasil, latino-americano, especificamente no Brasil. Um deles, que é o que eu vou falar agora, é um pouco sobre linguagem visual e design. Então, nós somos designers gráficos e é inerente à nossa natureza que, às vezes, a gente queira fazer uma visualização complexa e bem bonita e algo extremamente bonito e também extremamente difícil. Mas hoje no estúdio o que a gente tenta fazer a gente tenta entender qual é a especificidade desse dado, para quem ele vai ser interessante, quem vai vê-lo. Esse aqui é um case que a gente, de um dashboard que a gente fez para o nick.br. Nesse dashboard aqui, você tem basicamente muitos dados sobre a internet no Brasil. Você consegue fazer alguns cruzamentos e usar alguns filtros. Para esse gráfico, especificamente, para esse dashboard, a gente pensou em visualizações simples. Visualizações que as pessoas que conseguissem impactar o maior número de pessoas possíveis. Por quê? Porque são dados extremamente sensíveis, principalmente agora que a gente está vivendo uma pandemia e que as pessoas precisam de internet para estudar ou para trabalhar. A gente percebeu que esses dados podem servir como base de políticas públicas, podem servir como base de novos estudos. Então, nossa ideia era fazer do jeito mais fácil de ser lido mesmo, o que não quer dizer simples, e sim mais fácil. E sempre usando também essa questão das camadas de informação, que é tentar mostrar mais informação de outros jeitos. Então, a gente, para esse portal de dados do NIC, a gente partiu de visualizações, digamos assim, tradicionais, e a gente foi uma escolha muito pensada, na verdade, a várias mãos, porque, inclusive, a própria equipe do NIC participou de alguns sprints com a gente para a gente tomar essas decisões, e na verdade, era bem o que a gente gostaria de ter feito mesmo. Esse aqui é para o Data Privacy, que é uma organização
de privacidade de dados, eles fizeram uma pesquisa sobre como os dados os dados dos brasileiros estavam sendo manipulados durante a pandemia. E também para esses gráficos a gente pensou em visualizações um pouco mais tradicionais. Tem alguns gráficos nesse projeto aqui que são interativos, mas sempre pensando nisso, o maior número de pessoas que vão conseguir acessar. Muitas vezes a gente pensa, vai ser para quem vai utilizar, por exemplo, esse dashboard do NIC, é um assessor parlamentar. E aí a gente já pensa que essa pessoa pode ter um grande conhecimento em visualização de dados ou em gráficos, e o que não necessariamente é verdade. Então, a gente quis trazer essa reflexão sobre como para a gente é importante hoje fazer com que o design realmente tenha uma função ali dentro do nosso projeto de visualização de dados. Bom, e dando continuidade, essa linha de raciocínio da Flávia, a segunda reflexão que nós passamos um tempo ali conversando para ver o que seria interessante trazer hoje, acho que nesse contexto nacional, aqui é o lado em relação também a fonte da informação, né? Que muitas vezes ali na hora de montar uma visualização, como a Flávia comentou, né? Como designers, nós temos gostamos de criar pelo estético e fazer com que aquilo salte aos olhos, mas indo para esse lado em relação a pensar quem é essa informação, né? Ou de onde vem essa informação, nós trouxemos esse projeto aqui que nós fizemos para a Repórter Brasil. Ele foi um especial editorial sobre uma investigação conduzida pela Repórter Brasil sobre as violações e violências sofridas das comunidades em torno do Rio São Francisco. E esse projeto, ele inicialmente tinha uma demanda que praticamente toda a narrativa da investigação ia ser contada a partir do mapa, né? Primeiro pelo fato do Rio São Francisco ele é um rio famosíssimo no Brasil, praticamente muitas pessoas conhecem, sim, e tinha esse lado de eles buscavam criar uma experiência, tinha essa demanda inicial. Mas foi interessante que, com o passar do tempo, durante o desenvolvimento do projeto, nós vimos que a interface gráfica da visualização, né, a gente começar a priorizar o posicionamento geográfico em detrimento das pessoas ali, daquela história, que seria isso, a fonte da informação ali, e acabar, de certa forma, distanciando, né, ia ficar muito longe ali quem são as pessoas que estão sofrendo a violência, e no final a história ia acabar, a interface gráfica poderia acabar apagando essas pessoas, né? Então foi bem interessante que o processo, esse mapa, ele teve várias versões, até o momento que a gente viu que não, a gente tinha que dar o peso mesmo, a hierarquia tinha que ser as pessoas, né? O que elas estão passando por ali. Acho que se existia uma função dessa investigação ali e ser apresentado no formato editorial, era justamente aproximar quem está toda a história ali e quem são essas pessoas que estão sofrendo, né? Então, nós mantivemos o mapa, ele teve um peso menor, e toda a navegação dessa etapa ela ocorre pelo mapa mesmo, mas de certa forma é isso, nós temos caras às pessoas e vozes a ela com as aspas. E foi legal que esse mapa, de certa forma, ele até guiou o projeto editorial no sentido de a gente valorizar mais justamente as fotos ali, que era o principal, né, do assunto. Então, foi interessante como algo que ia ser uma visualização inicial, ela perdeu um peso, mas, de certa forma, foi justamente para valorizar a informação, né, quem estava na outra ponta. E aí, fazendo já um outro lado, né, a gente trouxe esse case aqui, que é um projeto que nós fizemos para a Illumio, uma empresa de ciência de dados, que eles tinham uma demanda ali, que era justamente apresentar todo o portfólio deles de maneira visual, né? E nesse caso, nós fizemos durante os sprints, nós começamos a ver que realmente a complexidade visual iria agregar ali no momento de venda deles, né? Eles utilizam muito essa visualização, essa ferramenta nos processos de venda ali.
do serviço da empresa. Então, de certa forma, até a complexidade logo de cara era algo que ia mostrar, essa empresa ela é diversa em relação aos setores que atua, aos perfis de cliente e ao tamanho de projeto. Então, nós partimos dessa ideia inicial, né, da visualização, já tá logo de cara ali todas as possibilidades do portfólio da empresa. E porém a gente também sabia assim que era importante não apenas ter a visualização pela visualização, né? Ela precisava responder perguntas e talvez até gerar novas. E para alcançar essa possibilidade de cruzamentos, nós desenvolvemos alguns filtros onde era possível sair dessa visão geral e começar a filtrar para os detalhes, né? Então, as pessoas podem fazer um filtro desde o setor de atuação dos projetos da empresa até a questão de fazer um recorte temporal, e com isso a visualização ela vai simplificando. E, por exemplo, uma outra empresa que vai contratar eles e seja do setor imobiliário já pode fazer um filtro ali, já pode entender o micro, mas ao mesmo tempo sem perder essa riqueza ali de todos os perfis de projetos que eles atuam. E agora, em relação ao futuro, né? Já é meu presente que estamos aqui na Datadot pensando agora. Atualmente, nosso norte é pensar visualizações que sejam inclusivas, no sentido de agregar diferentes perspectivas. Então, seja no momento no desenvolvimento do projeto, até então, diferentes perfis de pessoas, seja na nossa equipe, seja nas partes interessadas que vão participar ali do desenvolvimento. Pensar também em relação à linguagem, né, esse ponto que a Flávia falou, é uma preocupação nossa muito... uma das principais preocupações nossa é justamente que essa visualização ela possibilite leituras, e acho que mais importante, leituras que elas não sejam fechadas, elas sejam visualizações ali que têm finais abertos. Então, que a pessoa, ao ter o contato ali, ela seja uma visualização impressa ou um produto digital, ela possa ter essa leitura múltipla, assim, né? Desde que ela entre ali em busca de uma resposta e saia com novas perguntas a partir do que ela aprendeu, ou que aquilo possibilite novas tomadas de decisões. E uma outra preocupação assim, que acho que é de extrema importância atualmente, falando de Brasil, é justamente a questão da confiabilidade da informação, né? Nós vivemos nesse momento que a desinformação ela é presente em todas as camadas de comunicação do cotidiano, e nós sabemos que como estúdio de design de informação, o nosso foco tem que ser esse. Então, sempre que nós pensamos projetos, nós temos essa preocupação de fazer com que tanto falando de uma representação, de uma informação quantitativa, então o cuidado para que aquela informação não seja deformada durante a visualização, uma informação mais quali também. A gente sabe que, pelo momento atual, esse é um dos pontos mais importantes que nós temos que ter nos mais diversos tipos dos nossos projetos. Obrigada, gente.